Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o meu, o seu, o nosso novo filme favorito de Natal, Wonka. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Wonka, protagonizado pelo Timothée Chalamet e que chegou aos cinemas na última semana e entregou algo que definitivamente não era o que eu tava esperando, mas que me surpreendeu muito positivamente. O vídeo de hoje vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, pausa esse vídeo, vai lá ver o filme que tá muito fofinho e volta aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse filme. Primeiro de tudo, você com certeza já conhece o personagem Willy Wonka, né? Afinal de contas, ele já protagonizou outros dois filmes, um deles sendo A Fantástica Fábrica de Chocolate e o outro Charlie e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Um dos filmes, inclusive, é protagonizado pelo Johnny Depp, que trouxe aí, né, um estilo mais pop pra esse personagem. É um filme dirigido pelo Tim Burton, então tem toda ali uma questão, né, do estilo desse diretor, que já é bastante conhecido, já é bastante icônico, digamos assim, né? Mas o personagem do Willy Wonka, ele vem de muitos outros anos atrás, né, nesse outro filme que veio antes do filme do Johnny Depp, e inclusive houveram muitas questões sobre Wonka ser ou não ser uma prequel, né, desses outros dois filmes, ou de um desses outros dois filmes. E o diretor, né, ele falou que apesar de não ser uma prequel diretamente, né, a prequel então é quando a gente tem um filme que se passa anos antes. Então, por exemplo, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma prequel de Jogos Vorazes. Então, uma prequel se passa anos antes, vai contar, né, algo que aconteceu muito tempo antes ali daquela história que a gente já conhece. O Wonka, então, ele vai contar a história, né, a origem do Willy Wonka. A gente vai ver ele muito mais jovem, a gente vai ver ele muito tempo antes de abrir a tal fábrica de chocolate, né, que foi ali o momento onde ele estava brilhando, onde ele realmente se tornou aquela pessoa que a gente vai conhecer nos filmes. Então a gente vai conhecer ele num outro momento e a gente vai ver outros desafios da vida dele. Então, obviamente, nesse sentido, o filme é uma prequel, mas ele não é tanto uma prequel no sentido de que ele não funciona tão diretamente como uma história que se passa antes daquela. Obviamente você vai ter easter eggs, obviamente você vai ter conexões, mas a ideia desse filme é ele realmente ser um filme que o próprio diretor chamou, né, de um filme companion, ou seja, algo que você pode assistir tendo ou não assistido A Fantástica Fábrica de Chocolate e que você pode, né, aproveitar a história conhecendo ou não esse personagem. Então a gente acaba tendo aí esse estilo um pouco diferente e mesmo assim, né, esse estilo, né, essa prequel, essa companion, ela tá diretamente ligada ao filme do Willy Wonka de 1971 e não ao filme do Johnny Depp. Então, obviamente, você não vai assistir esse filme esperando, né, o Willy Wonka parecido com o Willy Wonka do Johnny Depp, apesar das duas, né, estilos de personagem terem acabado se tornando bastante populares. E, obviamente, que o do Johnny Depp acaba se destacando bastante também, porque ele saiu há menos tempo, né, ele acabou atingindo bastante a nossa geração, enfim. Então, a gente tem aí essas duas diferenças. Mas eu acho que olhando dentro do filme Wonka, né, a gente vai ver também algumas questões que conectam ele mais diretamente com o outro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, como o jeito dos Oompa Loompas, né? Então aqui a gente vai ter um Oompa Loompa que vai aparecer e aí a gente vai, enfim, ter essa conexão. Então ele é, né, o design dele é mais parecido com o Oompa Loompa daquele outro filme. Além do mais, a gente tem a música, né, que o Willy Wonka canta no final do filme, que é uma música belíssima chamada Pure Imagination. O Timothée começa a cantar essa música do filme, gente. Meu Deus do céu, eu perdi a cabeça. Assim, nesse momento comecei a chorar e eu não parei mais, entendeu? Eu entreguei nas mãos de Deus nessa hora e falei, chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí eu já tava chorando igual uma maluca. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre Wonka. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai conhecer o Willy Wonka mais jovem, ele acaba de chegar na cidade e o sonho dele é abrir uma loja de chocolate, mas, né, tem um empecilho ali, que são os outros 3 donos de lojas de chocolate ali, que vão fazer de tudo pra impedir que outra pessoa tente entrar ali no esquema e comece a vender chocolates, porque, enfim, eles querem manter o império deles, né, e a monopolização deles de mercado. Então, assim, nada como o capitalismo, né, pra fazer um filme perfeito sobre o Natal. Então, eu falei que é um filme de Natal, né, falei que seria o filme, né, favorito meu, seu, nosso filme favorito de Natal. Ele não é exatamente um filme de Natal, mas eu não consigo não acreditar que o lançamento desse filme nessa época de dezembro, né, ele foi lançado agora no começo de dezembro, com as temáticas que ele tem sobre sonhos, né, sobre a gente acreditar nos nossos sonhos e seguir os nossos sonhos, sobre a Found Family, né, sobre
sobre a gente encontrar aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão fazer parte da nossa família, mesmo que elas não sejam nossa família de sangue. Então, todas essas temáticas se alinham muito bem com filmes, não necessariamente de Natal, mas esses filmes, né, dessa época de final de ano, de festas de final de ano, que lá nos Estados Unidos, pra eles também tem ainda o Thanksgiving, né, a gente tem o Natal, enfim, que é esse momento onde a gente se reúne com a família, com as pessoas que a gente gosta, que a gente agradece pelas coisas que a gente tem. Então eu sinto que esse filme, ele carrega bastante dessas mensagens, né, principalmente porque o Willy Wonka é um personagem que sonha muito, e ele tem esses sonhos, e ele cria coisas mágicas, onde a gente vai vendo esses chocolates sendo criados e vão dando coisas pras pessoas, né? Desde ali no começo, quando a gente tem aquele momento que ele dá chocolates que todo mundo começa a voar, e aí é um momento super mágico, né? É quase como se a gente estivesse reencontrando ali a nossa criança interior, que gosta de chocolate não só pelo gosto, mas também por tudo aquilo que o chocolate faz a gente sentir. Então, quando a gente come um chocolate, quando a gente come um doce que a gente gosta, né? Isso coloca a gente num lugar onde a gente sente que a gente tá flutuando, onde a gente consegue ter boas ideias, né? A gente tem isso também mais pra frente, quando ele faz o chocolate também, pra estimular ali um pensamento positivo, né, pra fazer todo mundo ali ter uma relação melhor, né, em relação aos grandes desafios que eles vão enfrentar dali pra frente. Então eu acho que tudo isso obviamente tem a ver com esse toque mágico do Willy Wonka, mas também tem muito a ver com a alegria que o chocolate transmite, e que essa é a grande mensagem, né, do filme, da Fantástica Fábrica de Chocolate de uma forma geral. É trazer essas conexões que ali no filme se tornam mais mágicas e mais escancaradas e mais claras do que nunca. Eu confesso que quando eu assisti o trailer de Wonka, não me impressionou. Então, como eu falei pra vocês, eu fui com expectativas muito controladas em relação a esse filme, né? Eu tava curiosa pra assistir. Eu acho que o Timothée Chalamet é um dos grandes atores que a gente tem visto aí nessa nova geração de atores, né? Ele tem feito projetos muito diferentes, eu acho isso muito legal. Ele começou ali num lugar um pouco mais indie, né? Filmes mais cabeça, filmes de premiação, de Oscar. Então ele fez Lady Bird, Me Chame Pelo Seu Nome, Adoráveis Mulheres. Então ele tem uma carreira aí bastante expressiva já, apesar dele ser bem jovem. E obviamente ele tá bombando em todos os lugares com Duna, né? Que foi o filme que inclusive trouxe ele pro Brasil agora na CCXP. E é um filme blockbuster, é um filme com um orçamento gigantesco, é um filme que coloca ele do lado de atrizes sinistras e atores sinistros, né? Mas assim, impossível não destacar a Zendaya e a Florence Pugh, que com certeza estão ali na faixa etária dele, né? E já tem outros tipos de trabalhos também. Tá, né, lentamente expandindo pra várias coisas diferentes. E o Wonka, eu acho que é algo que tem muito a cara dele, mas que eu tava um pouco curiosa pra saber como ele ia fazer isso, porque como eu disse, né, o Willy Wonka é um personagem muito icônico e ficou muito conhecido pelos trejeitos do Johnny Depp, que é um ator já que, enfim, tem uma marca registrada há muito tempo e que obviamente é muito difícil de você bater de frente, né, e inclusive grande parte das críticas ao Timothée Chalamet quando começou, né, a sair os trailers de Wonka, era de que ele não tava esquisito o suficiente, de que ele não tava, enfim, não tinha trejeitos ali suficientes. Enfim, a minha questão não era essa, eu acho que só o trailer do filme não realmente me disse muita coisa. E aí eu fui surpreendida por um filme que te traz momentos musicais lindos. Eu amei todas as músicas, né? Eu acho que é um filme musical, é um filme gostoso, que você senta e daí de repente você tá ali dançando com uma musiquinha que tá ajudando a contar aquela história. Então é um filme que tem momentos musicais muito legais. Eu acho que o Timothée, inclusive, arrasou, né? Nesse momento de cantar. Ele não é um cantor, mas acho que ele foi super bem. Acho que as cenas são muito gostosas, muito divertidas. A estética do filme, de uma forma geral, com certeza, é um dos grandes destaques, né, do filme, que a gente vai ter, então, essa fantasia, né, esse lado mágico. E eu acho que tem algumas coisas que eu gosto muito. Então a gente tem ali o primeiro momento que ele monta a loja de chocolates, e a loja é super cheia de elementos lúdicos, né, coloridos. Enfim, tudo isso, obviamente, cria, né, esse ambiente, essa ambientação, porque fora, né, de tudo isso, a gente tem cenários mais cinzas, né, sem tanta cor. A gente vai vendo, né, a magia contagiando as pessoas à volta dele e tirando elas daquela coisa, né, daquela sequência de coisas que eles têm que fazer. Então, eventualmente, o Willy, ele acaba preso, né, dentro da lavanderia que a moça que aluga um quarto pra ele comanda, e aí ele encontra outras pessoas que estão igualmente presas, e aí esse sonho dele, né, e o poder desse sonho dele vai acabar impulsionando não só ele, mas todo mundo que tá ali com ele a sair daquela situação,
né, a conseguir escapar daquela situação. Então, obviamente, a gente tem vários significados aí por trás, a gente tem vários sentidos em tudo que tá acontecendo. Obviamente, o filme, ele também trata as coisas de uma forma muito direta, porque ele é um filme que vai funcionar muito bem pra criança. Eu, particularmente, não sou o tipo de pessoa que me incomoda com filmes que tem uma pegada mais infantil, se o filme faz sentido com aquela pegada. E eu acho que o Wonka faz todo sentido. E eu não acho que, mesmo ele sendo infantil, ele não funcione para um público mais adulto, né? Como eu falei pra vocês, eu sentei no cinema e eu me envolvi completamente com aquela história. Então eu acho que ele é o típico filme que funciona pra crianças, porque ele tem uma mensagem simples o suficiente, né? Acredita nos seus sonhos e corra atrás deles. E pros adultos, porque ele tem uma mensagem que é simples o suficiente, mas que tem nuances escondidas e, enfim, detalhes escondidos que, quando a gente assiste, a gente vai entendendo, a gente vai, né, interpretando várias coisas. Então eu acho que tudo isso é muito legal. E o fato de que a gente tem o Willy como um dos protagonistas e a Noodle, que é uma garotinha que o Willy encontra, que foi largada pela família e que não tem perspectiva de nada e que vive ali num ambiente muito horrível pra ela, né? Então a gente tem o Willy também ajudando essa garota a se salvar, a entender, encontrar o seu lugar, né? Então eu acho que tudo isso acaba gerando um filme que é muito legal pra crianças, mas que também funciona muito bem pra um público adulto, e eu acho que esse é um dos grandes méritos de Wonka. É óbvio que se você for esperando um filme obscuro, um filme com temáticas mais profundas, né, você vai encontrar. Mas eu acho que em momento nenhum o Wonka prometeu ser nada disso. Eu acho que o Wonka não é um filme que enganou a gente no que ele estava prometendo. Ele prometeu exatamente o que ele entregou, né? Mas como eu disse pra vocês, como a gente tem o personagem tendo outras interpretações em outros filmes, em outras produções, isso acaba confundindo algumas pessoas e acaba fazendo a gente criar determinadas expectativas, né? Então eu acho que também é importante a gente entender, nem sempre, né, as nossas expectativas vão ser alcançadas, obviamente todo mundo já sabe disso, mas eu acho que também é justo a gente esperar interpretações diferentes de um mesmo personagem quando a gente tem atores diferentes. Até porque o Willy Wonka nesse filme, ele é mais jovem, ele ainda não se tornou aquela pessoa que a gente vai conhecer durante a Fantástica Fábrica de Chocolate, então, obviamente, né, a gente ia encontrar um personagem um pouco diferente. De uma forma geral, eu achei que foi um filme super divertido, me emocionei, me envolvi com a história, gostei muito dos personagens, né, eles são muito caricatos, o que eu acho que funciona muito bem dentro desse universo da Fantástica Fábrica de Chocolate, né, não só as pessoas que o Willy vai conhecer, né, o pessoal que trabalha ali na lavanderia, mas também a própria dona da lavanderia, mas também os próprios vilões da história, o próprio policial. Então a gente tem vários personagens extremamente caricatos que ajudam a criar, né, esse ambiente. E eu tive uma impressão assistindo esse filme, me trouxe muitas memórias de quando eu assisti o Rei do Show. O Rei do Show é um filme que eu amo. Obviamente não é um filme tão infantil quanto o Wonka, né? Eu acho que o Wonka ainda tem uma pegada mais pra criança que o Rei do Show não tem, apesar de ser um filme sobre circo, né? Um filme que também tem muitas coisas lúdicas acontecendo. Mas eu acho que a ambientação, eu acho que o estilo de personagens, eu acho que a aura, né, do filme me lembrou bastante o Rei do Show, e eu amo o Rei do Show, então obviamente eu fiquei muito feliz, né? É um filme diferente, não tô dizendo que é igual, não tô dizendo que se você gostou do Rei do Show você vai gostar de Wonka, mas eu acho que tem uma grande chance, porque eu acho que tem ali uma vibe que é parecida. Enfim, então eu acho que foi um filme muito divertido, foi muito além do que eu tava esperando, né? Realmente não tava esperando nada disso. Me encantei com a história, me encantei com o Timothée Chalamet. Eu acho que cada vez, né, que cada dia que passa, cada outro projeto que eu assisto dele, eu fico chocada com o quão diferente ele é, ao mesmo tempo sendo ele mesmo, né? Então, eu não acho que ele é um cara que faz sempre os mesmos personagens. Eu acho que claramente a gente consegue traçar linhas muito diferentes entre esses personagens, mas ao mesmo tempo eu consigo ver muito da essência dele em cada personagem que ele faz, e eu acho que isso é muito legal, porque ajuda a gente a realmente se conectar com ele como ator, né? E eu acho que isso explica porque ele também acaba tendo, assim, fãs, né? Muitos fãs, muitas pessoas que gostam, que acompanham o trabalho dele, que vão assistir um filme só porque é ele que tá ali protagonizando, né? Então eu acho que isso é muito legal e é algo que a gente não vê tanto assim, especialmente se o ator ou a atriz não começou numa série, por exemplo, né? Eu acho que esse tipo de relação a gente tem muito com atores que passaram anos fazendo uma série, e aí a gente criou essa relação com esse ator, e aí ele vai fazer o trabalho, e obviamente a gente tá lá, porque a gente, né, acompanhou aquilo ali. Eu sinto que dentro dos projetos do Timothée ele consegue traçar isso a ponto de criar essa relação com as pessoas, e eu acho que isso é muito, muito legal pra ele, e é muito legal de ver, principalmente por ele ser extremamente talentoso, né, e tão
versátil quanto ele tem se mostrado nos últimos anos. Se você ainda não assistiu Wonka, recomendo que você assista. É um filme super divertido, é um filme que vai te emocionar, é um filme que vai te divertir, é um filme pra você assistir com seus amigos, mas também com sua família, com sobrinhos, filhos, netos, enfim, né, crianças. Enfim, é um filme super divertido, acho que é um filme excelente pra esse final de ano. Foi um ano muito pesado pra todo mundo, então eu sinto que é um filme que vai renovar aí as nossas energias, e foi exatamente isso que esse filme fez comigo. Então, né, quero saber o que foi a sensação de vocês assistindo Wonka. Deixa aqui pra mim nos comentários, não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.